espiritual nesta noite, nos ligando pensamento elevado, junto com os coordenadores da casa, são os amigos, são os mentores espirituais, e assim possamos aproveitar bem esta noite, as lições edificantes que nos eleva a alma, nos fortalece ainda mais. Orando para o nosso irmão Vida, nosso querido irmão, que ele seja bem amparado, incluído, para trazer a cada um de nós aquilo que é necessário ao nosso fortalecimento moral, intelectual, espiritual e físico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Liga com o trabalho, irmãozão. Obrigado, querido. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Eu vi aqui o meu amigo Eduardo. Tranquilo assim, Eduardo? Vou ver se eu consigo aqui estar lendo e ao mesmo tempo falando aqui no microfone. Perfeito. Bom, essa noite vou iniciar um tema muito interessante, muito vasto, né? E da seara que eu até tenho assim um valor muito grande, dentre outros, mas é aquele que toca em um assunto definido ali no Evangelho como há muitas moradas na casa de meu Pai. Existe bastante coisas, né, a ser falado em torno desse assunto. Inclusive, eu penso que esse seja a base de um assunto no Evangelho que concorre para a motivação de muitos pesquisadores, sobretudo aqueles que estão estritamente ligados à área da ciência, né? Muito bem. Então, nós começamos, né, com uma leitura de um parágrafo muito interessante. Que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Bem, nós vamos voltar em outro momento da nossa conversa de hoje, diálogo, apresentação em torno disto. Né? Mas uma coisa que eu gostaria de participar, que todos participassem agora, né? É uma dinâmica simples, porque a vida, ela encerra diversas experiências, mas tem algumas muito marcantes na vida da gente, muito marcantes. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é quando a gente perde, entre aspas, um ente querido, alguém que amamos muito, um companheiro de jornada, uma companheira de jornada, um filho, um pai, uma mãe que a gente zela tanto amor e fraternidade, e de repente a gente vê esse ser que nós amamos tanto, que ao abraçar a gente sentia um carinho imenso, um calor, mas que agora está ali
depositado em uma urna fria e com um semblante de uma forma que marca a gente profundamente aquela imagem. Quem aqui está preparado para ver hoje, nesse momento, se assim fosse, aquele que nós zelamos e participamos do nosso dia a dia, virasse para o outro e dissesse: é chegada a hora, eu vou ter que partir. Creio que seria muito difícil isso. Muito bem. Porém, Deus é misericordioso e assim sempre foi. E fazemos uma leitura a partir disso, desse parágrafo, desses 2 parágrafos. Vou ilustrar algumas coisas, importantes, interessantes, do ponto de vista interessante das experiências. E vamos evoluindo. Diferentes situações da alma da erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme seu grau de pureza, e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontra, o aspecto das coisas, sensações que experimenta, as percepções que possui, podendo tudo isso variar ao infinito. Muito bem. Então, o Evangelho vem aqui nos dizer, Kardec, que as moradas às quais o Pai nos advertiu, ela existe tanto no campo físico quanto no campo espiritual. E essas moradas, elas estão identificadas com o nosso psiquismo, com os nossos valores, com as nossas crenças, que é para onde, certamente, por uma lei natural do universo, onde um dia a física, a psicologia, a neurociência vão confirmar, seremos reconduzidos. Ou seja, é garantido que a pessoa que eu tanto, dentro da minha ótica, não sei dela, mas da minha parte para com a outra, eu amei tanto, eu reencontrá-la? Depende, isso não está garantido. Depende dos seus valores, das suas crenças, da sua postura, da sua conduta, como também da outra pessoa. De uma maneira geral, os mundos existem e esses mundos estão demarcados, digamos, por uma média de psiquismo e valores ali inseridos. Nós vamos ver logo mais que a Terra encontra-se em uma fase, em uma era conhecida de provas de expiração, não por acaso, existe uma razão. Tá? Mas muito bem. Toda experiência que nós aqui estamos entregues a essa ordem, planeta Terra, ela obedece, sem dúvida nenhuma, às mesmas leis físicas, neurológicas, que definem a qualidade desse planeta. Enfim, a Terra, ela foi concebida como um planeta
escola, onde nós estamos aqui para aprender. Por quê? Como toda escola, dentro dos processos seriados ao longo da nossa vida, nós aqui estamos estagiando e nos preparando para outros objetivos da nossa vida. Talvez isso pode responder às particularidades que, para cada um de nós, identificamos em nós como ainda um desafio a ser superado. Cada um de nós temos uma. Eu vou dizer como exemplo a minha. Eu fico imaginando, eu vim, lógico, por uma sintonia, escolher exercer uma atividade profissional, não é? De viagens. Né? Portanto, durante muitos anos da minha vida, eu me dediquei a estar viajando para todos os lugares, ficando muito pouco com minha família. E logo eu, que eu sou muito família, no momento inicial, as paixões naturais de todo jovem, não é? É natural que você fique embriagado por aquela beleza, por aquela conquista a algo que você sonhou tanto e de fato era sonho. Mas com o tempo, a maturidade da vida se revelando, você começa a ver que é um preço alto que você paga. Mas eu fico me perguntando, qual a programação da espiritualidade para que essa caminhada minha fosse descrita dessa forma? Bom, eu estava sempre ausente da minha família, eu estava sempre fora, né, dos momentos importantes da minha família, a ponto de que meu filho mais velho, eu não me recordo dele como criança. Eu recordo que eu brinco com a minha de hoje, a minha menina de hoje, mas essa fase eu não me recordo. Mas aí eu fico pensando, Bira, um dos aprendizados que eu tive disso não seria exatamente amadurecer uma dimensão que eu tenho ainda imatura do apego? Porque eu me lembro que minha mãe sempre falava, ó, meu filho, se eu pudesse, todos os filhos iriam morar comigo na minha casa ao longo de toda a vida. E engraçado, eu penso e sinto a mesma coisa. Porém, com a consciência um pouco mais leve, será? Porque, então, essa consciência mais leve, além da lógica descrita pela rotina, mas que de uma certa forma essa minha experiência de estar fora do alcance ali dos meus filhos, minha esposa, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo, já não forjou aqui um outro psiquismo, um amadurecimento nesta dimensão da personalidade? Porque, digamos assim, se eu for colocar aqui uma escala, uma régua da vida, era imaturo, muito imaturo. E isso certamente, penso eu, estou aqui sugerindo possibilidades, iria travar o meu desenvolvimento, a minha escalada, a minha caminhada para as programações futuras. Então era preciso, Biratã, amadurecer ainda este comportamento dele. Porque eu sempre olhava assim, meu Deus, como os meus colegas é gente que não tem, parece que não pensa em família. O negócio é o mundo, enquanto está todo mundo querendo viver mundo afora, eu queria estar voltando para minha casa. E
eu dizia, eu acho que é um pessoal sem algum carinho, sem algum amor pela família, né? Mas aí hoje eu fico pensando, não seria eu então, na verdade, um imaturo? Se tornar mais um pouco independente, mais maduro, psicologicamente falando, para outros compromissos? É fácil a gente identificar que os grandes líderes da humanidade, sobretudo aqueles dedicados ao progresso, não era com a família que eles ficavam. A independência deles, não é? Muito grande. O Gandhi, o presidente da África do Sul, me perdoe, não me lembro agora, Mandela, todos eles tiveram uma missão tão grande, mas para tal, eles teriam que priorizar os valores e a missão em detrimento da família. Senão, eles não cumpririam. Então, a vida, será que ela não está, dentro desse aspecto, já me preparando para algo importante, para os adeus temporários? Eu tive mais uma experiência natural, né, mas foi muito forte antes de retornar para das férias, que foi a minha irmãzinha que retornou à pátria espiritual. E por incrível que pareça, eu fiquei algumas semanas, até pouco tempo, avaliando, analisando o meu sentimento. Porque eu dei um adeus temporário breve aos meus pais, mas senti de outra forma. Mas quando foi minha irmã, o sentimento foi diferente. E fiquei analisando o porquê. E sem dúvida nenhuma a gente começa a analisar vários fatores, né? Vários aspectos, e assim passava pela minha mente. Bom, eu cheguei à conclusão seguinte: ora, deixa eu continuar lendo, fazendo minhas leituras, as minhas preces, orações, para de novo o meu psiquismo de fé voltar à espiritualidade. Há a certeza que todos nós temos que a vida, de fato, ela não se encerra aqui. Ela continua em vários ambientes, em várias dimensões. Portanto, é um sofrimento infantil e que precisa ser superado, porque ela apenas dobrou a esquina. E, bom, eu despertei, né, um pouco disso daí. E me recuperei, digamos assim, né, dando força, sobretudo, à minha família. Bem, é assim, lendo mais um parágrafo importante para dar vazão a outros pensamentos, né? Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam culpados, perambulam, enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Foi a partir também disso que eu pensei assim: ora, eu não quero ser obsessor da minha irmã, não. Comecei a fazer minhas orações: oh, minha irmã, você está bem, não é? Tudo aquilo que passou não é você mais, não era você que estava ali naquele dia. Me desculpa, mas é ainda a imaturidade espiritual e desenvolvimento em que me encontro. E não é que eu sonhei, tive um sonho, um desdobramento, né? E foi muito bom depois disso, né? Portanto, já tive uma resposta, né? Já tive uma resposta. E aí, esse assunto
desse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, nos leva também a uma mensagem do Divaldo, né? Porque os intercâmbios espirituais, eles existem em várias dimensões, em vários sentidos. Nós temos intercâmbios entre cidades, entre países, entre nações e entre mundos. Eu tenho quase certeza absoluta, por algumas pesquisas que eu faço ao longo da minha vida e reunindo coincidências, que não são, né? Coincidências, que eu, muito provavelmente, já experimentei uma vida na França. Não é? Bem, e assim, existem esses intercâmbios tão falados, por exemplo, no livro Exilados de Capela, e também descrito por Filomeno de Miranda. Esses intercâmbios, ele tem muitas razões. Dizem, portanto, os nossos venerandos que desde 1970 nascem criaturas que de alguma forma vão concorrer, vão contribuir positivamente nesse período de transição em que estamos passando. Transição para um mundo de regeneração. Mas que, segundo o próprio Divaldo, que futuramente esses nascimentos desses espíritos iriam ainda ampliar em números significativos. Bom, a gente já sabe, pelo menos é o que se conclui, que Emmanuel já está aqui e deve estar em torno de 25 a 27 anos. Não é? Então, vez ou outra também a gente fica impressionados com a performance, com o desempenho de certas criaturas que a gente conhece, né? Que chega pelo menos ao nosso alcance pelas televisões, pelas mídias normais, mas que com certeza existem tantas outras que estão fazendo maravilhas. Fico perguntando, será que a doutora Tatiana, essa mesmo pesquisadora que conseguiu um antídoto, que hoje está permitindo que certas lesões nas colunas que tornavam o movimento quase assim impossível, destinado, portanto, a uma cadeira de roda, já existe a esperança de andar. Será que não é uma dessas? Assim como, não é? Com certeza. Assim como o Klinge, como o Dr. Haroldo Dutra, tantas personalidades aqui e mais ainda no mundo. Nós estamos vendo jovens com 15 anos, acho que é isso, 15 anos, ou 13 anos, concluindo doutorado. E não é na Unisquina, não, com todo respeito a qualquer escola, mas é para dizer que em grandes universidades do mundo, que é isso? Eu tive a oportunidade de conhecer 2 jovens que eu sempre, paralelamente, trabalhei não, né? Voluntário, digamos, por hobby. Então, conheço um pouco esse segmento, né? Jovens com 14 anos de idade, que já tinha uma lista de vestibulares assim, famosa, interessante, ingressando no ITA, com 14 anos de idade. Quem sabe que é a prova do ITA, sabe que é uma das mais difíceis do mundo. Então, fica imaginando, é normal isso, com 14 anos de idade já estão fazendo isso. Você imagina daqui a 10 anos o que serão capazes de fazer, de contribuir, não é verdade? Então, são esses intercâmbios que existem e de fato existem. Eu vou contar uma experiência minha, porque tem tudo a ver, não é? Porque a gente pensa assim, muitas moradas na casa do meu pai. E isso fica muitas vezes circunscrito a um entendimento religioso, bíblico e coisa parecida. Já eu vou levantar
uma reflexão do Haroldo Dutra que eu sempre imaginei e acreditei dessa forma, né? Muito bem. Eu estava no trabalho, e o meu trabalho, normalmente, ele não é no chão, ele é dinâmico, né? Um voo eu fazendo de Brasília para Florianópolis. Era um dia de sábado, não tinha assim tanto movimento, e quando estávamos passando aqui, digamos, a uns 200 quilômetros aqui na lateral de São Paulo, indo na proa de Curitiba, eu tive a oportunidade. É engraçado que eu falava, eu pensava assim, meu Deus, não é possível que eu vou exercer tantos anos na minha profissão e eu não vou ver nada absolutamente que me tire do sério. E chegou esse dia que foi, até meu irmão me mandou a data, que era uma formatura do meu sobrinho, e eu não pude comparecer em Salvador, a presença de 3 objetos voadores não identificados. Ora, quando eu vi aquilo, na verdade não fui eu, quem viu foi meu colega que estava trabalhando comigo, o copiloto, e olhou, olha lá, comandante, olha lá. Aí quando eu olhei para o lado dele, aí eu vi aquela coisa, aquela luz maravilhosa. E a gente, né, que está acostumado, né, de ver tantas luzes aí à noite acima, aquilo era completamente diferente de tudo que a gente, eu, pelo menos o meu amigo, conhecia. Era algo que me deixou assim, parado. Eu não acredito que eu estou vendo. Olha só, eu como um espírita. Quando você está diante de algo, é você, meu Deus, o que é isso? E elas estavam, uma subiu na vertical, e as 2 luzes, eram 3, uma subiu na vertical, e as 2 luzes começaram a vir nesse sentido, e fortes, lindas, maravilhosas. Eu digo, isso nunca foi avião. Nunca, é lógico, era totalmente diferente, né, de qualquer astro, de qualquer coisa, do nosso nível. E eu parado, eu fiquei um tempo parado, realmente, a gente chama de start effect, parado, fiquei. E vi aquela luz maravilhosa, vai cruzar a nossa proa. De repente, ela para aqui, ela vem devagarzinho, ela para aqui, olhando o céu maravilhoso, estrelado, não tinha uma nuvem embaixo, eu estava alto no telhado, em cima mesmo, maravilhoso. Eu via São Paulo todo, longe, e via Curitiba já a uma certa distância, mas já via Curitiba. E de repente eu fiquei parado, eu vou falar alguma coisa. Aí eu entrei em contato com os órgãos de controle, fazendo uma comunicação profissional para não suspender a minha carteira. Quer dizer, tem um maluco aí que eu não pousar preso a ele. E aí o controle, que é muito comum a gente perguntar se tem algum objeto, alguma aeronave, alguma coisa, né? É muito comum a gente perguntar. Falou, olha, não tem absolutamente nada. A aeronave que você mais próxima está acima de você, e era realmente um webjet, e depois a 200 milhas foi no Taquara. Aí o que é que eu falo com o camarada agora? Ok, eu estou observando 2 objetos na nossa frente, tá? Na posição tal. Quando eu acabei de falar isso, aquilo que veio devagarzinho assim, e foi parando, e não parou. Eu não sei se vocês viram aquele filme Star Trek, aquele seriado Star Trek, muitos anos, que tinha Dr. Spock, comandante, até não tenho o nome dele aqui, mas enfim, Kirk, comandante Kirk, né? E quando eles diziam assim, olha, vamos acelerar para a dobra, aí aquela espaçonave fazia assim, pum, ela sumia e ficava o rastro azul na saída dela, depois de velocidade que ela tomava, muito além da velocidade da luz. Era assim o filme. Pois bem, foi mais ou menos isso que eu vi. Aquilo que estava aqui fez assim, e deu para perceber, porque era uma noite iluminada, não é?
que no horizonte você conseguia ver o horizonte da Terra. Então eles foram, digamos assim, em rasante na Terra até o espaço lá. Sair e sumir no espaço pela distância. Não é porque eles apagaram não. Subiu porque quanto mais distante ficou, aquilo fez isso, né? Subiu. Sabe quanto tempo levou isso? Talvez não levou um segundo e meio. Aí eu lhe pergunto, só aquilo ali mostrava uma tecnologia que nós não temos. Um míssil, eu nunca vi um míssil hipersônico passar por mim. Uma pergunta, não sei se eu peguei. Você estava com o copiloto também? Estava. Aí Ele viu, ele testemunhou? Testemunhou e a aeronave em cima de mim também foi que se pronunciou na hora que eu estava falando. Ela estava vendo e ficou calada. Também viu? Viu e falou, confirmou com o controle, com o Centro Curitiba, né? Centro Curitiba, o Webjet e tal, confirma as aparições e tal. Isso está gravado, inclusive, tá? Deve estar nos arquivos aí, se rodar nessa data, ou como todo mundo tem acesso hoje a comunicações, qualquer um aqui deve ter acesso. Esse arquivo é secreto. Mas não, isso aí, por força da lei, né? Todo mundo tem acesso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que depois disso aí, foi tão impressionante a experiência que eu falei assim, meu Deus, eu fiquei uns 2 dias, eu vi algo que não era aqui, de alguma inteligência que não tem aquela velocidade, não tem, fantástico, aquilo ali sumiu em menos de 1 segundo e meio e saiu da nossa trajetória da Terra. Que tecnologia é essa? Bom, a partir desse dia, eu fui pesquisar coisa de OVNI, eu nunca tinha feito isso. E nessa pesquisa minha, encontrei que isso que eu vi são as aparições mais comuns registradas em alguns canais. Portanto, eu não estava inaugurando a roda. E dessa forma, né, eu pude, por experiência própria, imaginar o seguinte: existe vidas fora do nosso planeta, sem dúvida alguma, fora do nosso planeta. E aqui mesmo, no Evangelho, não é? Onde nós temos assim as separações dos mundos, né? Que de uma maneira assim muito genérica, o Kardec deixa bem claro isso aqui. Ele classifica assim: mundos primitivos, são bem mais primitivos que a gente, a maldade que impera, o instinto que impera, né? De provas e inspiração, que é o nosso caso, que ainda temos muita maldade, depois mundos regeneradores, que é para onde nós estamos indo, mundos felizes, onde o bem já supera o mal, e o mundo celeste divino, que são moradas de espíritos. Mas olha só, olha o que o Evangelho fala neste próximo parágrafo. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. Olha a expressão que ele está falando. Aqui na Terra não se restringe toda a humanidade. Então, peraí. Então quer dizer que existem homens do nosso jeito aqui, da nossa forma, em outros mundos. Quem são esses que chegaram aqui? Sabe o que eu imaginei? O paralelo que eu fiz? Eu acho que todos os senhores, ou boa parte, assistiram aquele filme Nosso Lar, do André Luiz. Assistiram? Bom, não tem uma cena que os mentores, né, dizem assim: ó, vamos para a Terra e tal. Que eles iam para a Terra, mas quando eles voltavam, tá lembrado que vinha 2 luzes fortes assim, aí chegava. O que é que eu relacionei? São os mentores. Os mentores de luzes. Que nessa dimensão, por algum motivo, eles precisam pegar um equipamento para ver o que? Eu não sei. Isso aí é que a gente não sabe. Mas, que nada mais é, nada
menos que são mentores. Foi o que eu imaginei, foi o maior paralelo que eu pude fazer graças à produção cinematográfica daquele filme. Não é? Então, existe sim, não é? Fala, querido. Desculpa interromper. Aquele filme, o Haroldo Dutra Dias, está falando do filme Doutor Estranho. Entendeu? Isso. Ele falando que tem muito a ver aquele filme. Quem já assistiu, das dimensões. Isso. E justamente essa parte de extraterrestres, homens, sabe? Eles entram em outra dimensão, em várias dimensões. Isso. É muito interessante. Eu vi essa palestra dele. Doutor Estranho. Doutor Estranho, ele fala, gente, quer entender um pouco as mudanças das dimensões? O que fala aqui, na casa do meu pai há vários morados, assiste, acompanha esses desenhos. É um seriado, né? Sei lá, é um filme, né? Doutor Estranho, que vocês vão entender, é aquilo mesmo. Era ali, é daquele jeito ali, as coisas, né? O cara coloca assim, a cabeça assim, ó. Ele está na dimensão dele e entrou na nossa. Estou ouvindo aí, então. Voltou para a dimensão dele. É bem assim. Bem, dito isso, eu gostei muito das reflexões do Haroldo, quando ele afirma e eu assino embaixo, porque nada melhor do que ter ouvido ele falar uma coisa que eu talvez não falaria tão bem, sem dúvida nenhuma não falaria, mas que resume sempre as minhas avaliações. Afirma Haroldo Dutra: todas as religiões do mundo são tribais. Tribais, ênfase dele. Todas, exceto a doutrina espírita. E vamos lá. Por que ele diz isso? E eu concordo. Todas as religiões importa. Onde nasceu, importa. Onde o tempo está localizado, também importa. A cor da sua pele importa. A língua que você fala importa. Se você é homem ou mulher ou homoafetivo, importa. Sua orientação sexual ou sua vida sexual importa. É mentira isso? Não. Muito bem. O que é que ele concluiu e eu concordo? Sua condição financeira também. Importa. Importa. Isso importa. Seu poder, né? Seu poder importa. O que é que ele concluiu com isso? Que é um sistema primitivo de crença em Deus. É como se retornasse para a idade lá das cavernas, a era das cavernas, onde aquela tribo ali do lado é minha inimiga, mas a sua, não, a sua fala a tua língua, a aparência é a mesma da sua, o poder é o mesmo de seu, né? As pessoas pensam do mesmo jeito que tem que pensar, então a sua é a perfeita, é a correta. Muito bem. Religiões tribais, todas, exceto a doutrina. E vamos chegar à conclusão, o porquê, exceto a nossa doutrina. O que é que elas fazem? Adorei o que ele resumiu. Todas elas tentam a todo custo colocar Deus em uma gaiola. Em uma gaiola. Bom, diz ele que estava refletindo o filho, ele gosta muito, não sei se os senhores sabem, Haroldo Dutra, ele é juiz, formado em Direito, mas ele também tem uma pontinha de formação na física. Então é um cara que gosta muito de tecnologia, de física, inclusive fez um pós-doutorado, não sei se foi em Harvard, em uma área da ciência.
Foi Harvard, não foi? Muito bem. Aí ele estava assistindo Star Trek com o filho. E aí ele viu, né, que é comum naquele filme, né, viagens astrais, federações de planeta, reuniões com os presidentes daquelas federações planetárias. E olhando isso, ele, bingo, deixa eu pesquisar umas coisas aqui. Aí correu lá no Wikipedia, né, acadêmico, e encontrou com as coisas interessantes aqui, que eu vou falar para os senhores. Interessante, nós fazemos um paralelo. O porquê essas religiões são tribais e a nossa é cósmica. Vamos lá. A luz viaja a 300.000 quilômetros por segundo. Quer dizer, em um segundo, ela percorreu 300.000 quilômetros. Dá para a gente. Eu vou aqui para Campinas, onde eu vou é 88 quilômetros, não é 300.000 quilômetros, 88 quilômetros, eu levo 1h10. Na Bandeirante direto, né, 1h10. 300.000 quilômetros em um segundo. Vamos lá. Vamos ver como é Deus, né? Vamos ver Jesus, né? Onde é que está nessa dimensão toda, né? Tudo bem. O Sol mais próximo do nosso está a 6, o Sol mais próximo do nosso está a 6,8 anos-luz da gente. 6,8 anos-luz. Quer dizer que, se eu quiser chegar em um Sol próximo chamado Sirius, na velocidade da luz, eu vou levar 9 anos. Temos alguma espaçonave, algum foguete, algum míssil com essa velocidade? Não, né? E se tivesse 9 anos, iria levar para eu chegar lá. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Parece muito, né? Tem muito mais coisa. A galáxia. Vocês, né? Imagine um ovo assim, quando vocês fritam, né? O ovo, né? Fica meio redondo assim, né? A galáxia é mais ou menos assim, né? A galáxia. A espessura, vamos supor daquele ovo, né? Que vocês fritaram aqui. A espessura aqui na ponta. Na ponta, a espessura. Só na ponta aqui, que é mais fina. Só para você percorrer a espessura da parte inferior para a parte superior. Pensa aqui assim. Pronto. Está aqui. Passa aí disso aqui para aqui. Só essa espessura aqui. Só isso. Da nossa galáxia. Olha só. 3.000 anos luz. 3.000 anos luz. Quer dizer, na velocidade da luz eu levo dessa parte aqui para chegar aqui. Na parte mais fina, que é a borda. Bom, no centro, lembra que tem o ovo ali na gema, né? Que é mais comprido, né? É impressionante. No centro, você tem 6.000 anos-luz. 6.000. Vamos lá. O diâmetro da Via Láctea. O diâmetro, saindo de uma ponta. Vamos viajar de uma ponta da Via Láctea a chegar a outra. O diâmetro. 100.000 anos-luz. Na velocidade da luz, eu vou levar 100.000 anos-luz. Está achando muito? Vamos lá. Do Sol ao centro da galáxia, do Sol ao centro da galáxia, leva-se 26.000 anos-luz. Estamos falando só da nossa galáxia, né? Só da Via Láctea, né? Está achando muito até agora? Dá para entender um pouquinho, já onde eu vou chegar? Vamos lá. Bem pouquinho, né? A galáxia mais próxima da gente, chama-se Andrômeda. Você leva
2,5 milhões de anos-luz para chegar nessa galáxia. Aí diz Haroldo, você sai dinossauros, chega o humano lá do outro lado. Calma, vou terminar. Segundo a física, existem galáxias que estão a bilhões de anos-luz distante da Terra. Ou seja, você sai mineral e chega espírito puro a outra galáxia. Será que o corpo humano aguentaria viver tantos anos assim, só para essa viagem espacial à velocidade da luz? Né? E aí, para terminar, coisa de louco, meu. James Webb é um canal físico. Eles medem a densidade, né, do mundo, do universo. Estatística: 3 trilhões de galáxias. Eu falei que a distância da nossa galáxia para a próxima, a segunda galáxia, leva 2,5 milhões de anos na velocidade da luz. 2,5 milhões de anos. Eu tenho 3 trilhões, gente, de galáxias. Dá para imaginar. Sabe quanto sistema solar? O nosso sistema solar, Terra, Urano, Plutão, todo mundo, né? Sabe quanto sistema solar em uma galáxia? Quantos sistemas solar tem? 200 bilhões de sistema solar. Ou seja, a gente está achando que está com a cocada, né? Viu, né? Com a faca e o queijo na mão. E só na nossa galáxia, a gente levou não sei quantos anos para ir para a Lua, até agora, com toda a tecnologia, o homem não chegou ali. E que dirá conhecer todos os globos do nosso sistema solar. Tem 200 bilhões de sistema solar. Só na nossa. Bom, pergunta o Haroldo. Qual o conceito de Deus nesse quadro, nessa dimensão? O que você responderia? Aí ele fala: só tem um Deus, e esse Deus que faz sentido e que responde a essa dimensão que eu acabei de falar, ele está na doutrina espírita, nos conceitos definidos pela doutrina espírita. Só esse. Bom, se um dia, aí ele fala, se um dia a gente tiver uma Enterprise, um Capitão Kirk, um Spock, e viajar pelo universo, a única religião que seria capaz desses tripulantes, anos e anos luz viajando, que atendesse aos seus anseios e seus desejos, seria a doutrina espírita. Nenhuma delas, com todos os recursos de livros dedicados ali, faria sentido para o psiquismo, para as necessidades psíquicas desses tripulantes cientistas. Muito bem. Sabe por quê? Isso seria possível porque o Deus que está aqui, é Deus cósmico. Como ele diz, não é tribal. Você não precisa falar a mesma língua, não precisa ter a mesma cor de pele, não precisa ter a mesma condição financeira, não precisa pertencer a um determinado local, não precisa ter corpo, como ele mesmo falou. O espiritismo é para espírito. O espiritismo é para espírito, né? Você não precisa ter nada disso. A religião é cósmica, e ela é cósmica porque ela encerra o amor e a verdade. É ou não é? Aqui nós temos o bandista católico, evangélico, muçulmano, ateu e que mais? De um jeito ou de outro, né?
precisando de um consolo. Porque chega uma hora que nós estamos passando por uma situação tão difícil na nossa vida, que não tem como, em algum momento, o teor da doutrina espírita ser de fato consolador e operar em você uma mudança. Não tem como. Não falta testemunhos de personalidades, digamos assim, que falam a mesma coisa. Eu era ateu. Pronto. Aquele ator formidável que fez o filme do Chico, né? Que representou muito bem o Chico. Nelson Xavier. Isso, Nelson Xavier. Ele mesmo falou, eu era ateu. E aquele filme, como ator, encarnando uma personagem, transformou a vida dele. E não falta declarações como essa. Muito bem. Acho que também vai pegar justo o Chico Xavier. Junto o Chico, né? Aí é demais. É demais, é demais. A NASA veio aqui fazer uma pesquisa na época com o Chico. E foram medir a áurea. Os cientistas da NASA foram medir a áurea do Chico. Ninguém entendeu o tamanho daquela áurea. Ninguém entendeu. Não tinha como mensurar o tamanho da áurea do Chico. Pronto. Esse é o Chico. Bom, então, o nosso Evangelho, tão visto, olhado, analisado como um livro de uma igreja, de uma religião entre nós, começa a olhar como um código moral da galáxia. Nós, espíritas, em hipótese alguma, podemos circunscrever os nossos conhecimentos, as nossas análises, as nossas relações interpessoais ao mundinho nosso, não. Porque nós temos acesso a um conhecimento que não importa o tempo, a era e onde nós estejamos, encarnados ou desencarnados. Hoje eu falo português, amanhã eu devo estar falando chinês, japonês, ou seja o que for. Os códigos farão sentido pela lógica moral. Não se trata de uma religião do Brasil, que o Brasil desenvolveu muita doutrina espírita, ou do planeta Terra. Não! É do universo. Jesus, com toda aquela humildade, que ele veio aqui lavar os pés como ele queria, lavar o pé do Pedro, não, meus pés não. Aquela humildade, aquela força de humildade, aqueles ensinamentos voltados, devotados a nos ensinar a amar, a perdoar, encerra ali um poder, uma energia que todos nós um dia chegaremos lá. Olha, eu acho que quem me conhece um pouquinho aqui já pode perceber que eu estudo eu mesmo, né? Os meus pensamentos, né? A neurociência, que antes fazia chacota com a questão de mente e consciência, hoje já admite que são duas coisas distintas. Ela fazia chacota quando pesquisadores na época lá atrás diziam, não são coisas diferentes. Quer ver uma coisa? Um exemplo? Não tem vez que vocês estão vendo uma música e aquela música não está na tua cabeça e você fala assim, oh meu Deus do céu, que troço que não sai da minha cabeça, eu queria que saísse. Quem é quem aí? Aquilo que não sai da tua cabeça, que está impregnado, está na dimensão da consciência. Aquilo que está perguntando, eu não consigo tirar esse negócio. Não é sempre um desejo? Com um desejo, um simples desejo eu tiro, mas você não é capaz de tirar? Quem é? É a mente. E o que é a mente? O espírito. Ou seja, cérebro com máquina formidável que controla todos nós aqui. Cada célula do nosso organismo. Tudo.
ele tem um papel. Mas tem alguém aqui que está alojado, normalmente na nossa mente, que é onde o Espírito circunscreve, que é o ser pensante. É esse que está vivo, quem está falando aqui, é esse, a mente, não é a consciência, que mantém esse corpo trabalhando, essa máquina complexa trabalhando para me manter aqui em pé, aquecido, mas que em um determinado tempo vai virar um boneco, sem vida alguma. Porém, esse que está vos falando, enxergando, né, demonstrando seus valores, suas análises, esse continuará. Simplesmente isso. Porque a única máquina que de fato pertence a esse mundo de dimensão material é o corpo, não é quem está falando com os senhores. Portanto, a ciência já divide muito claramente que já vão dizer, não, mente na verdade é o espírito que a gente está querendo falar, mas que a ciência não vai falar que é espírito, vai falar que é mente. Então, diante de todas essas evidências, né, terminando aqui mais 1 minuto, 2 minutos, sabe, estou vendo. O Haroldo, né, um dia estava no congresso, um congresso de teologia, com vários professores, pesquisadores e tal. E fizeram uma pergunta para o Frei Beto, que estava lá presente. A pergunta foi o seguinte: Frei, se um dia fizermos contato com outras civilizações, né, interplanetárias, como nós vamos falar de Jesus com eles? Olha que pergunta. Porque o cientista, ele viaja, né? Quando ele faz uma pergunta, tudo que parece fácil na matemática, física e química, pay attention, gente. Aquilo encerra uma coisa extremamente complexa. A gente que é ingênuo pensar que é tão fácil e tão pueril. Bom, o Haroldo fala assim, ó, termina assim: sinceramente, como espírita, eu não teria dificuldade nenhuma. Eu pegaria o Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, como ele falou, e falaria com esse ser interplanetário: ó, há muitas moradas na casa do meu pai. Meu pai é seu pai. Prazer de te ver e te conhecer. Estava distante, hein? Então, espiritismo, religião cósmica, gente, não é tribal. Comecemos a olhar para ela como sendo códigos aqui que Deus nos permitiu estar nas nossas mãos, mas com um olhar que nós devemos ter, um olhar transcendente, não circunscrito às nossas crenças, aos nossos valores. Não, é muito mais do que isso. É uma riqueza que Jesus Cristo deixou na nossa mão e que ainda é visto de forma tribal, não é? Então, eu sinto muito feliz que Papai do Céu tenha me premiado nessa vida. Eu espero que não mude com o acesso a essa doutrina, que quanto mais nós nos espiritualizarmos, mais o medo, mais a insegurança. Tenha fé nisso que eu estou falando, que eu tenho também experiência. Nós vamos ser mais fortes, nós vamos dominar. É por isso que ele diz assim, ó: que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque se assim o crer, toda tempestade e dificuldade nas nossas vidas iremos sim ter como aprendizado. No entanto, iremos passar e superar
com equilíbrio, com fé, com confiança, que chegaremos no destino desejado. Que Deus abençoe a todos. Jesus dê uma excelente semana a todos. Muita paz, muita saúde.